no vídeo novo. Eu sou o quê? Você é um cachorro. Au, au. Ai, que diva. Gostando. Tem uma porta aqui. Ai, credo, credo. Lizzy, corre. quê? Não fui O eu. quê? Não fui eu O que quê? fiz isso, não. O quê? Você cortou essa parte, né? Não Não é vou cortar possível. essa parte, não vou. O que é isso que tá na minha mão? O que é isso que tá na sua mão? Não sei o que tá na minha mão. Que mão? Minha mão. Minha pata. Possível. Gente, que barulho é esse? Ele tá sarrando. Ele tá me sarrando. Ai, Lua. Socorro! Socorro! Garagem. Onde? Garagem. Ajuda, ajuda. Eu falei pra Ai, você não me sarrou de novo. Morreu? Socorro! Socorro, baixo a mesa.